Muito bem, irmãos, nós vamos caminhar mais um pouco em 1 Pedro 2, versículos 4 a 10. É o nosso trecho que fala da identidade cristã. Já estamos caminhando bastante aí na nossa jornada com 1 Pedro. Já temos caminhado bastante, mas estamos indo devagarinho. Então, aos poucos nós chegaremos lá. E vocês devem lembrar que o primeiro ponto que nós estamos vendo aí, o trecho todo é do 4 ao 10. 1 Pedro 2, de 4 a 10. Mas o primeiro ponto que nós estamos vendo corresponde à maior parte do bloco, vai versículos 4 a 8. E diz respeito ao primeiro componente da identidade cristã. Nesse trecho todo, Pedro está falando dos componentes da identidade cristã, ou seja, quem é o crente, certo? E com isso, Pedro quer animar os seus leitores. Pedro quer encorajar os seus leitores, mostrar que apesar do desprezo, apesar do escárnio, apesar da zombaria dos incrédulos em relação aos crentes, os crentes eles tinham que se sentir felizes, apesar desse sofrimento, porque eles eram privilegiados. Eles tinham muitos benefícios por serem crentes, privilégios por serem crentes, apesar do que os incrédulos diziam. Então ele fala algo da identidade do crente aí, dos versículos 4 a 10. E o primeiro componente da identidade cristã diz para nós o seguinte: o crente é parte de uma construção divina. Essa é a primeira parte. Primeiro componente. O crente é parte de uma construção divina. Isso está nos versículos 4 a 8. Então vamos lendo os versículos, lembrando do que a gente já estudou, e aí a gente vai dando sequência, tá bom? Então diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, que é a pedra viva. Por que Jesus é comparado a uma pedra mesmo? Porque Jesus é meio paradão, né? Jesus não fala muito, não. Por quê? Porque é o fundamento, lembra? Pedro está puxando a figura da construção civil, tá bom? Então, chegando-nos para ele, a pedra que vive. E por que é uma pedra viva? Ressuscitou. Porque ressuscitou, ele tem vida, ele dá vida, ele ressuscitou, então tudo isso daí. Então, chegando-nos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então aqui é um contraste que Pedro faz, esperando que os seus leitores se vejam nesse contraste também. Porque assim como Jesus foi rejeitado pelos homens, mas eleito por Deus, eles eram rejeitados pelos homens, mas eram eleitos por Deus, tá bom? Então, esse capítulo trabalha muito, esse trecho trabalha muito a identidade do crente em relação ao que ele compartilha com Jesus. Nós somos o que somos porque nós estamos próximos de Jesus. Nós somos o que somos porque Jesus compartilha de quem ele é conosco. Tanto que ele fala ali no 4 que Jesus é a pedra viva, e olha o que ele diz no 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou como pedras vivas, agora não mais como fundamento. Aqui nós não somos o fundamento, nós somos o quê? Tijolinho. O tijolinho santo, né? Tem o tijolinho atibaiano, tem o tijolinho português, né? Tem vários tijolinhos aí, os tijolinhos santos dessa construção divina que o crente faz parte. Então também vós mesmos, como pedras vivas ou pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual é o que mesmo? É o templo. Mas aqui a casa é espiritual porque é o lugar onde o Espírito Santo atua de modo especial. Mas não é um prédio. O que é isso aqui? No sentido que Pedro está pensando aqui, ele está pensando na igreja, nos crentes. Mas outro lado do Novo Testamento, outra parte do Novo Testamento, fala que nós individualmente somos templos do Espírito Santo também. Então tem essas duas dimensões. Mas aqui Pedro está pensando no aspecto coletivo. Nós, como crentes, estamos sendo colocados tijolo por tijolo nessa construção de Deus que é um templo, certo? Para ser de sacerdócio santo. Então nós somos todos sacerdotes de Deus. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais. Nós vimos o que é esse sacrifício espiritual aqui. Nós vimos o texto de Romanos 12, nós vimos o texto de Hebreus, nós estudamos um pouquinho o que seriam esses sacrifícios espirituais para o crente, essas ofertas. Ofertas, inclusive, que têm que ser agradáveis a Deus. Elas se tornam agradáveis. Eu ia virar para lá, mas ele está apagado, né? Elas são agradáveis a Deus
Porque elas são feitas por intermédio de Jesus Cristo. Elas têm que ser de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o parâmetro de Deus. Existe uma questão interior, inclusive, que nós falamos a respeito disso. Nós até mencionamos o exemplo de Caim. Não sei se vocês se recordam, acho que a Tânia mencionou, o Josué comentou um pouco de Caim também. E a gente até discutiu por que a oferta de Caim não foi aceita, né? E quando a gente vê o texto lá de Gênesis, eu fui conferir depois, fiquei com essa pulga atrás da orelha lá. O texto de Hebreus que nós lemos fala que a oferta de Abel foi superior à de Caim por causa da fé. E a bronca que Deus dá em Caim, lá em Gênesis, mostra para nós, ao lado desse texto de Hebreus, que de fato o problema era o coração de Caim. Não era que Caim ofereceu algo ruim a Deus. Não é que Caim ofereceu uma oferta meia boca, sabe? Ofereceu uns tomates podres lá, não era isso. Mas o coração de Caim não estava no lugar certo. Por isso a oferta dele não foi aceita. Isso mostra para nós a nossa responsabilidade em oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, levando em conta não só aspectos externos, daquilo que Deus exige na sua palavra, que tem que ser daquele jeito, mas também a nossa disposição interior. Eu tenho que me preocupar em meu coração estar alinhado com a vontade de Deus, eu ser sincero naquilo, fazer as coisas realmente com o propósito correto, enfim. E ali Pedro fala que essas ofertas, elas chegam até Deus pela mediação de Jesus Cristo. Então, ele é o nosso mediador. Sem Jesus Cristo como mediador, não dá para a gente só chegar a Deus. Não tem como. Nenhuma oferta é agradável a Deus, senão por intermédio de Jesus Cristo. Para a pessoa agradar a Deus, ela tem que ter Jesus como sumo sacerdote. Certo? Então, toda essa linguagem é uma linguagem de templo. É isso que Pedro está construindo na nossa mente. Olha, vocês são coletivamente templos. Nesse templo, vocês são a parede. Jesus é o fundamento. Mas vocês são a parede. Vocês são sacerdotes. E vocês oferecem sacrifícios espirituais aí a Deus. Tudo isso a gente viu na semana passada. E aí agora, a gente chega no versículo 6. Então, a Pedro meio que detalhou para nós o que é essa construção que nós fazemos parte. E agora ele volta para a ilustração de quê? Da pedra. Se vocês olharem, o versículo 5, ele diz respeito a nós, né? Por isso que nós estamos falando da nossa identidade. Nós fazemos parte desse prédio. Mas no versículo 4, ele fala de Jesus como pedra. E agora no versículo 6, ele volta a falar de Jesus como pedra. Mas conforme vocês forem vendo o 6 e o 7, vocês vão ver que a figura vai mudar um pouquinho. Pedro se apegou à figura da pedra, mas ele vai dar alguns nuances diferentes aí para essa figura. Olha só como a coisa caminha. Então, vamos lá. Versículo 6. Na verdade, o versículo 6 a gente já viu. É o 7 que tem isso aí, Gago. Olha lá o 6. Pois isso... volta para o 6, perdão. Vamos só ler. Pois isso para a Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esse finalzinho aí a gente tem que manter em mente. Vai fazer sentido daqui a pouco para os irmãos, porque Pedro está desenvolvendo um raciocínio. O que é ser envergonhado aqui? É ficar com vergonha? Estou envergonhado. O que é esse envergonhado que aparece aqui? Não ser frustrado. Não ser frustrado, desapontado. Essa é a ideia aqui, né? Diante do juízo de Deus, a pessoa não fala, poxa vida, eu fundamentei a minha vida, coloquei as minhas esperanças numa coisa que não deu nada, não deu em nada. Foi algo falho, foi uma coisa frustrante. Não. O crente, quem apoia a vida, quem apoia a própria vida em Jesus, não vai ser de modo algum envergonhado, frustrado, decepcionado, certo? Jesus é um fundamento sólido, então eu posso colocar lá a minha vida e descansar que eu não vou ser envergonhado. Aí ele continua. Agora sim a gente entra no 7, que é da onde a gente tem que começar. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Bom, é assim. Agora eu preciso que os irmãos me acompanhem aqui, tá bom? Prestem bastante atenção. As nossas traduções, as principais traduções que a gente tem, aqui a gente está usando a Almeida Revista Atualizada. Tem a NVT, que é a nova versão transformadora, que a gente cita com frequência, eu pelo menos gosto bastante dela, e tem a NVI, a nova versão internacional. Se vocês compararem aí, vocês que têm Bíblias diferentes, vocês vão ver que as nossas traduções,
elas parecem focar na ideia de que os crentes reconhecem o valor de Jesus, certo? Tanto que a NVT traduziu da seguinte maneira: sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Isso porque preciosidade, a palavrinha ali para preciosidade, ela também pode ser traduzida por honra. É a mesma ideia. É algo precioso, é algo honroso, tá bom? Essa é a ideia, ela tem a ver com honra, tá? Então a NVT traduziu assim: sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Honra devida a quem? A Cristo. A Cristo. Que é o que a nossa tradução aqui diz. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade, ou a honra, poderia ser. Então, as nossas traduções parecem apontar para isso, que os crentes reconhecem o valor de Jesus, essa pedra que é angular, fundamental, eleita, preciosa, honrosa. Pedro vai trabalhando essas palavras aí. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado, e o crente reconhece tudo isso. Então, esse entendimento reforça a ideia do contraste entre a visão que o crente tem de Jesus e que o incrédulo tem de Jesus. Lembra que Pedro está fazendo esse contraste. Ele já apresentou esse contraste para nós antes. Ele falou que os incrédulos olharam para Jesus, os judeus olharam para Jesus e rejeitaram Jesus. Era a pedra que foi rejeitada. Mas Deus viu essa pedra como algo singular, como algo precioso. E Pedro parece reforçar isso aqui então. Olha, os incrédulos desprezam, não reconhecem que é precioso, é honroso, é digno de honra, digno de reconhecimento. Por outro lado, os crentes reconhecem isso. Os crentes dão a devida honra a Jesus. Os crentes concordam com o parecer divino de que Jesus é de fato digno de honra. Nós reconhecemos a honra que é devida a Jesus. Reconhecemos o seu valor. Né? A ideia seria que Jesus é precioso para nós. Tem até um hino, não tem, Daniel? Que é precioso é Jesus para mim. Como que é? Como é que continua? Precioso para mim é Jesus. Não, acho que esse é outro. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Gostaram do meu solo? A ideia era, pode colocar no coro, Daniel, tá bom? Vamos lá. Solo do pastor Nicolas. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não faça isso. Então, mas qual que é a ideia? Nós reconhecemos que Jesus é de fato digno de toda honra. Ele é essa pedra preciosa, esse fundamento único, singular, que Deus escolheu e que confirmou isso quando ressuscitou Jesus. E nós reconhecemos isso. Então essa é a ideia. Parece, assim, isso é verdade. Todos nós concordamos que isso é verdade. Não só por esse texto aqui, mas se os irmãos lembrarem de Filipenses 3,8, põe aí por favor, Eva, Filipenses 3,8. Os irmãos vão lembrar que Paulo, quando fala de Jesus, quando fala do modo como ele valorizava Jesus, ele... olha os termos que ele põe aí. Me diga, Fabiano. Só para eu entender, na área e na LC, não tá entre aspas essa parte da pedra que os rejeitaram. As outras estão com aspas, como se fosse uma citação nas mais dinâmicas. Por quê? Aí depende do estilo editorial de quem fez a Bíblia, de quem imprimiu a Bíblia. Às vezes, quando é uma citação, ao invés de colocar entre aspas, algumas editoras colocam recuo, que às vezes não aparece na versão digital. Enquanto algumas traduções já mais atuais, elas preferem colocar entre aspas para marcar aquilo como uma citação. E às vezes não é uma citação direta, às vezes é uma alusão que o autor está fazendo. Então, para não correr o risco de colocar uma citação onde é uma alusão, ou seja, ele não está citando palavrinha por palavrinha, mas ele está fazendo menção a outro texto, aí não coloca entre aspas porque não é uma citação. Mas nesse caso ele está fazendo uma alusão? Nesse caso aqui é uma citação. É uma citação. É uma citação. Tá. É que ele está fazendo cedido do versículo... O 7 mesmo. A pedra que os construtores rejeitaram. Tá, ok. Na verdade, aqui a gente vai chegar lá. Essa parte que está falando aí, a pedra que os construtores rejeitaram, ele está fazendo uma citação do Salmo 118, 22. Entendi. Bom? Então, aí é uma citação mesmo. Mas mais pra frente é que uma alusão. Aí provavelmente não teria aspas. Não.
Mas isso aí é escolha editorial. Isso daí não... Porque no grego, no original, não tem aspas. No grego, no original, quando você acaba lendo, você ia ter que saber se é citação, o que era lá. Mas o pessoal sabia, era algo comum, né? Então, era mais fácil do pessoal que estava lá na época saber. A gente que colocou esses sinais, tá bom? Olha aí, Filipenses 3:8. Olha aqui como a postura de Paulo mostra, de fato, o valor que o crente dá para Jesus. Esse reconhecimento da sublimidade, da superioridade de quem é Jesus. Olha só. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, conhecer Jesus é algo muito superior, acima de todas as coisas. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio aqui é uma palavra forte que Paulo usa. É uma coisa assim, realmente não sei se tem alguma tradução aí, alguma nota. Menos que lixo, é algo realmente assim, ó. Essas coisas que antes eram valiosas, eu agora, por causa de Jesus, eu considero tudo isso como perda, refúgio, menos do que lixo. Tá? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, ele continua, né? Mas olha só, ele destaca ali que o conhecimento de Cristo é algo sublime, é algo muito superior. E essa devoção que ele tem a Cristo, ele fala que esse amor que ele tem, por amor do qual perdi todas as coisas. Ou seja, todas as coisas são inferiores, muito inferiores, porque o conhecimento de Cristo é muito, muito superior. Então, em termos de valor, em termos de preciosidade, Paulo falava, olha, o conhecer Jesus é o meu alvo supremo, é aquilo que é de mais valioso, aquilo que eu tenho de mais precioso. Ok, isso concorda com aquela ideia de 1 Pedro, né? Nós, realmente como crentes, nós reconhecemos a honra devida a Jesus e nós declaramos isso, nós acreditamos nisso, nós vivemos de acordo com isso. Então, diferente dos incrédulos, os incrédulos reconhecem a honra devida a Jesus? Não. O incrédulo despreza Jesus. O incrédulo faz piada para Jesus. É só você ver o Porta dos Fundos, né? Todo Natal eles faziam uma piadinha, né? Um especial de Natal zombando de Jesus, ridicularizando Jesus. Você vê piadas de Jesus na internet o tempo todo. O incrédulo não leva Jesus a sério, não liga para Jesus, zomba de Jesus, não reconhece que Jesus é uma pedra preciosa, uma pedra eleita. O crente não. O crente olha com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o amor, falando, olha, tudo que diz respeito a Jesus é o meu alvo supremo. O resto eu considero como perda. Beleza. Então, volta lá para 1 Pedro agora, por favor. Então, as nossas traduções, elas dão essa ideia. O que vocês acham dessa ideia? Faz sentido no texto? Mas, porque contrasta o crente com o incrédulo, não é? Que Pedro está fazendo esse contraste aqui, em relação a como ver Jesus. Mas, existe um entendimento, uma forma de traduzir esse texto que é um pouquinho diferente e muda um pouco o entendimento do texto. É assim, talvez Pedro queira dar sequência à ideia que ele terminou no versículo 6. No versículo 6, qual é o finalzinho? Volta lá, por favor, eu gostaria que vocês guardaram. Qual é o finalzinho? E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aí começa o 7. Para vós outros, portanto, esse portanto parece que está conectando, está de fato conectando ao que ele acabou de falar. Mas não há esse contraste entre amar, honrar e desprezar. Mas Pedro está dando sequência na ideia de que os crentes não serão desapontados, não serão frustrados, não serão envergonhados, mas eles terão honra. Isso muda um pouco o entendimento. Então aqui quando fala ali, ó, de ser preciosidade, a preciosidade, essa preciosidade ou honra, não diz respeito somente a Jesus, diz respeito ao crente também. Eu vou explicar, peraí. É assim. Aquele verbinho, tá vendo ali aquele verbinho é? Tá vendo ali o verbinho é? É a preciosidade, tá vendo? Aquele verbinho. Na NVT tá como reconhecem. A gente leu aqui, né? Reconhecem a honra que lhe é devida. Tanto o que está ali, tanto o como reconhecem da NVT,
esses verbos não estão no grego. São palavras que o tradutor, na hora de fazer a sua tradução, ele tem que implicar as palavras ali, ele tem que deduzir, para fazer sentido para nós, ele tem que colocar as palavras ali. Porque no idioma grego não precisava delas. Mas na hora de traduzir precisa. Porque senão ficaria só para vós outros, portanto, vós que credes, a preciosidade. Aí ficaria uma coisa estranha. Então, os tradutores falaram, não, tem que ter um é aqui. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Ou reconhecem a honra, reconhecem a preciosidade. Mas esse é e esse reconhecem não está no grego. É uma decisão dos tradutores, uma decisão legítima. Esse jeito de traduzir aí está válido, né? Literalmente, se a gente fosse traduzir, ficaria assim, ó. Para vocês, para vós, né? Portanto, a honra os que creem. No grego está assim. Está meio quebrado, né? Então, para vocês, portanto, a honra os que creem. Está desse jeito. Aí o tradutor fica... E aí? Não está fazendo sentido. Se eu só verter do grego para o português assim, não vai fazer sentido. Aí ele coloca esse verbo. Mas, se a gente entender que honra aqui, ou preciosidade, não diz respeito à pedra fundamental, a Jesus, mas a nós, e Pedro está dando sequência ao pensamento dele, a gente dá para entender o que Pedro quer dizer. Com essa possibilidade, Pedro estaria destacando os efeitos diferentes causados pela pedra. Na primeira abordagem que a gente fez, me acompanhe, não vai dormir. Você dorme daqui a pouco. Coração o quê? 8h30 da noite. Você dorme daqui a pouco. Fica um pouco acordado agora. Na primeira abordagem, Pedro estaria destacando as reações diferentes à pedra. Um rejeita, o outro honra. Certo? Cabe. Nessa segunda abordagem, não é isso. Nessa segunda abordagem, Pedro vai desenvolver os efeitos diferentes causados pela pedra. Então, volta lá para o 6, Igor. Vou tentar fazer a coisa sequencialmente para vocês entenderem. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado, frustrado, desapontado. 7. Para vós outros, portanto, os que creem, a honra. Ou seja, eu não vou ser desprezado, eu vou receber honra. Eu não vou ser desapontado, eu vou receber honra, algo precioso. Eu, como crente, vou receber isso. Aí continua. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aí está falando o que acontece com eles. Os incrédulos, diante dessa pedra, eles tropeçam. E os crentes diante dessa pedra, eles têm honra. Então essa seria a ideia. Então naquela primeira tradução, que é possível, o Pedro estaria pensando no contraste de reações à pedra. Aqui, ele está pensando no que a pedra faz com as pessoas. No primeiro lugar, essa pedra que não nos envergonha, que não nos desaponta, que não nos frustra, ela nos traz honra. E para o incrédulo, essa pedra traz destruição. Seria essa a ideia. Então ele está desenvolvendo o seu pensamento. Ele não está voltando para algo que ele já falou. Ele está dando sequência. Entenderam? Ficou muito complicado. Deu para entender? Ficou meio confuso? É porque está cortado aqui, né? Eva, não tem como colocar os 6 e os 7 junto, né? Essa... Olha lá. Tá difícil essa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue colocar os 6 e os 7 juntos para ficar mais fácil. Porque na hora que muda o slide, nossa cabeça muda, né? A cabeça vira. Vamos ver se dá. Aí. Então olha só. Acompanha lá. Este põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, é a honra. Essa pedra traz honra, certo? Porque ela não vai envergonhar, ela não vai desapontar, ela não vai frustrar. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram postos. Aí é o contraste, o crente e o incrédulo. O que essa pedra faz com o crente? Honra.
O que essa pedra faz com entregue? Destruição. Diga, João. Uma explicação, eu não entendo bem a rocha de Pompeia. Eu vou chegar lá, né? Vou chegar lá. Que realmente a rocha de ofensa é uma rocha que fica ofendendo, né? Você tá. Não. Eu vou explicar o que é isso. Diga, fala. Isso remete no dia do juízo. Como é que a gente vai mentir Isso. Os comentaristas falam que Pedro está pensando aqui no momento do juízo. Porque o ímpio, diante do juízo de Deus, ele vai ver que ele colocou a vida dele em coisas que não foram suficientes, em coisas que foram frustrantes, em coisas que foram vazias, que não sustentaram. O crente, que sempre foi zombado, sempre foi ridicularizado, ele vai estar tranquilo. Ele vai estar lá sobre a rocha, firme, e ele vai ser honrado. Ele não vai ser envergonhado. Parece que a figura é essa. É um contraste do que vai acontecer com um e do que vai acontecer com o outro. Daquele dia. Isso aí. Professor, Sim. Jesus Cristo falou isso na parábola dos lavadores maus. Sim, lá em Mateus 21, né? Mateus 20. 20. 17, 18. No 18 ele fala, todo que caiu sobre essa tese ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela caiu ficará... Jesus parece que é enfático para ele, que ele fala, se você cair, você fica em pedaços, e se ela cair sobre você, você também é quebrado, ou seja, não tem quando você correr, é um quebra-quebra completo, é uma destruição completa. Então, essa ideia está presente aqui. Entenderam esse contraste agora? Fabiano, conseguiu entender, conseguiu visualizar? Ajudou aí? É porque a tradução, ela tem muita vírgula, né? Ela vai colocando vírgula e tal, e aí eles ficam meio confusos, sim. Vocês vão entender a preciosidade, certo? Uma em relação aos peitos, e a primeira seria... Em relação a Jesus. Ele seria o... Isso, a honra seria dada a ele. É o crente reconhecer a honra de Jesus. As nossas traduções, elas privilegiam essa opção. Mas, quando você vê o modo como o texto está construído, quando você vê as possíveis outras traduções, talvez a honra não se refira aqui exclusivamente a Jesus. Nós sabemos que Jesus é digno de honra, nós sabemos que Jesus deve ser honrado, nós sabemos disso. Mas, lembrem, Pedro está mostrando para nós coisas que nós compartilhamos com Jesus. E olha só, quem é que foi precioso para Deus nos versículos anteriores? Quem é que foi a pedra eleita e preciosa? Cristo. E quem agora é precioso por estar perto dessa pedra? O crente. Então, parece que Pedro vai falando, olha, ele, vocês, porque ele fala, ó, para vós outros, portanto, então, é algo que vai acontecer com vocês, por estarem juntos nessa pedra. Também tem a relação com o restante do... Isso, que vai vir na sequência. Porque esse porque sabe se passando maneiro para express esse explain a uma né, tá? Using textos em uma destruição. Isso. Quem prefere a primeira opção? Levanta a mão. A primeira opção é válida aí. Cara, gostou da primeira opção ali. A primeira opção, tem mais aqui o Jeter, primeira opção. Deron, primeira opção. Baxton, primeira opção. Sofia, primeira opção também. E a segunda opção? Quem prefere a segunda opção? Talvez a segunda opção fique estranha para alguns, porque a gente fala de colocar o crente numa posição de honra. Isso soa um pouco estranho pra gente. Colocar o crente numa posição de honra. Né? Mas, vocês devem se lembrar lá de 1 Pedro 1,7. Dá uma olhadinha lá, Eva. 1 Pedro 1,7. A gente já estudou isso. Parece que Pedro está ecoando esse ensino. Porque aqui no capítulo 2, Pedro disse para nós que Jesus é a pedra eleita e preciosa. Ele fala isso no 4, fala isso no versículo 6. E agora nós, ligados a essa pedra preciosa, nós também, de algum modo, somos preciosos. Nós recebemos essa honra. Mas como assim recebemos essa honra? O que seria isso? Se esse é o que Pedro está pensando, ele já tratou de algo parecido lá no começo. Ele está ecoando isso de novo. Fala, Jeter. Jeter ou Jeter? Jeter. Com T, Jeter. E a gente pode pensar, minha irmã falou com ele, essa honra minha. Isso, mas é exatamente isso, não é agora. Por que não é agora? O crente é honrado agora?
Você chega no trabalho e o pessoal fala, olha aí, crente, olha que bênção ter vocês aqui, hein? É muito bom ter você aqui, hein? Você que não mente, você que não rouba, você que é certinho, não mente no telefone, como é uma bênção ter você. É assim que o crente é tratado? Não. O crente agora é humilhado, mas no futuro... Aí dá pra ficar com as duas. Isso, no futuro... E por que são as duas? Porque Pedro já falou que Jesus é eleito e precioso. Então a gente não está negando isso. A gente está falando, por estarmos ligados a Jesus, o crente também vai desfrutar disso um dia. Essa é a ideia. Não é uma honra agora. Não é que o mundo olha para nós e olha... Não, agora é zombaria, agora é escárnio, mas um dia a coisa muda. A coisa impera. Parte da aliança. É igual a gente fazer parte da nova aliança já, por causa do Espírito Santo. Isso, nós já compartilhamos muita coisa, mas a nossa posição no mundo ainda é uma posição de sermos diminuídos, zombados, ridicularizados. Mas vai acontecer um dia que a coisa vai ter um dia que a coisa vai inverter. Seremos honrados. Isso. Diga, velho. Mas acho que ali é outro contexto. Ali tá falando de outra coisa. Ali tá falando de um outro tipo de reconhecimento, não é o que está em vista aqui. Mas olha só o que diz aí, 1 Pedro 1,7, olha só. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo acurado por fogo. Então aqui a gente sabe que o valor da nossa fé, ele é evidenciado pelo fogo da provação. É isso que Pedro está falando para nós. A dificuldade, a perseguição, a provação faz com que o valor da nossa fé venha à tona, a nossa fé seja purificada e mostre o valor dela. E isso mesmo redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando a gente lê esse texto no primeiro momento, a gente pensa que louvor, glória e honra serão dados a Jesus. E é verdade. Mas aqui Pedro parece que está pensando no momento em que as coisas vão inverter para os crentes. Quando ele fala aqui de louvor, ele não está falando que nós, os crentes, vamos ser louvados. Daí vai ter lá um hino, Ricardo, que bom, adorado Ricardo, não é assim, né? Quando fala aqui de louvor, parece para a ideia, que pode ser a ideia de algo elogioso, uma palavra de aprovação vinda de Deus para os crentes. Talvez aqui algo relacionado até ao galardão. Talvez algo relacionado ao galardão. O que seria esse louvor aqui se for o galardão? Ser um bom e fiel. Entra agora no reino do teu pai. Desfruta. Pastor, só o lado de sermos salvos já é marco suficiente, maravilhoso. É uma honra. Sim. Que nós não merecemos, mas que isso nos deu. Então, eu acho que... E ainda por cima ele fala, eu ainda quero destacar o seu serviço ainda. Eu falei, Senhor, o Senhor é que fez tudo. É por isso que a gente vai pegar o louvor e devolver para Deus. Ele falou, eu agradeço, mas quem fez tudo foi o Senhor, eu não fiz nada. É isso que o crente vai fazer. Mas, quando fala aqui de louvor, pode estar se referindo a um momento em que os crentes vão receber essa aprovação de Deus. Em que os crentes vão receber talvez esse elogio, talvez esse galardão, essa palavra de aprovação. Certo? Então, eu leio isso que diz glória e honra no dia que Jesus foi revelado. Quando fala de revelação de Jesus Cristo, está no dia que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, quem que vai voltar com ele? Os Corinthians. Nós. Os Corinthians não, né? Os Corinthians não vão nem subir. Mas nós vamos voltar com Jesus. E nós vamos voltar numa posição de zombaria. O mundo vai zombar da gente? O mundo vai olhar e falar, peraí, quem que é aquele cara ali que está descendo? É o Beto? E o Beto vai estar descendo com louvor, glória e honra. E o pessoal aqui embaixo vai ficar, rapaz, eu ficava zoando o Beto, escarnecendo o Beto, tudo mais. Porque quando Jesus voltar, o crente volta compartilhando dessa glória, desse louvor e dessa honra. Então louvor seria essa ideia aqui. Essa palavra de aprovação, algo elogioso, pronunciado pelo próprio Deus. Glória por quê? Por que os crentes vão voltar em glória? Por quê? Corpo glorificado. Nós vamos voltar glorificados, compartilhando da glória de Jesus. Nosso corpo vai ser um corpo glorificado. E por que fala ali de honra? Aqui que é importante para a gente, que conecta lá com o texto que a gente está estudando. Por que fala aqui de honra? Porque nós vamos voltar com honra, ou em honra.
nós não seremos envergonhados, mas nós vamos voltar numa posição privilegiada. Quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino, nós vamos voltar com ele numa posição diferenciada. Uma posição honrosa. Não. Aí tem a ver com o privilégio que nós temos. É uma posição honrosa também. Mas aqui, eu acho que o honroso está mais ligado na mente de Pedro. Pedro quer mostrar, olha, hoje vocês são zombados, mas um dia vocês serão honrados. Acho que esse é o contraste que ele vai fazer. Certo? Então pode ser que Pedro esteja pensando nisso. Aqui a figura é como o nerd da escola. Sabe o nerdão da escola? Que todo mundo usa, olha o nerdão e tal, o cara que anda com o cabelo tudo desgrenhado, anda com um negócio salgadinho assim na barriga, tá tudo amassado, ninguém liga pra ele, olha lá o nerdão, nada a ver e tal. Aí passa o tempo, o cara vira um Elon Musk. Aí vai lá trabalhar com o nerdão. Aí inverteu. Aquele que era zombado agora está na posição de CEO. Agora ele foi honrado. Ele voltou numa posição de louvor, de glória, de honra. Mas quando ele era o nerdão, ninguém estava nem aí. Todo mundo só zombava, escarnecia. Agora, quando ele é o CEO, aí o papo muda. Isso vai acontecer com os crentes. Parece que é isso que Pedro está desenvolvendo desde o capítulo 1. Por isso que, volta lá agora, por favor, Eva. Quando ele fala lá, no 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, ou é a honra, ele pode estar falando da nossa condição. Certo? Ele pode estar pensando nisso. Hoje vocês são zombados, um dia vocês serão honrados. Compartilhando da honra devida a Jesus, da honra intrínseca a Jesus, da honra devida a Jesus. Eles estão perto dele, ele é a pedra. Vocês não estão alicerçados nele? Então vocês compartilham isso dele também. Ele é pedra viva, vocês são pedras vivas. Ele é honrado, precioso, vocês também serão honrados e são preciosos. Faz sentido? Sim. Melhorou agora a segunda opção? Ficou mais claro agora? Então, agora eu acho que eu gosto dessa segunda opção. A primeira não é errada, nem teologicamente, nem hermeneuticamente errada. Mas essa segunda é interessante. Eu acho que faz sentido pensar nela também. Então, a preciosidade é a honra. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. A preciosidade. Nela é pé. Quem cria essa. Isso, que é falando do 6. Falando do 6. Sim. Não será envergonhado. Preciosidade é o quê? Essa pedra. Então, mas é que no grego não tem o é. Pois é. Entendeu? Só tá lá. Para vós outros, portanto, os que credes, a preciosidade. Entendeu? Então esse você fala, é Jesus, mas não tem o ela no grego. Então, mas o raciocínio do João tá certo. A preciosidade lá em cima no 6, preciosidade aqui no 7. Beleza, então tô falando da mesma coisa. É a mesma coisa, mas talvez não as mesmas pessoas. Tá falando de honra. No 6, essa honra que Deus deu à pedra, Jesus, ressuscitando dos mortos. Mas no 7, parece que está falando dos efeitos da pedra nos indivíduos. Nos crentes, o que essa pedra causa? O que essa pedra traz? O que essa pedra confere? Honra. Seria essa a ideia. Entendeu agora, João? Faz sentido? É que as nossas traduções realmente não parecem apontar para isso. Mas é possível a gente entender desse jeito. Ou a maioria dos comentaristas, eles vão para o lado. Olha, eu meio a meio. Sério? Eu encontrei gente para um lado, gente para o outro. Gente que quer ficar no meio mesmo, pega os dois e junta. Isso mesmo. Tá. Mas assim, quer que você opte por um, quero que você opte por outro, não tem problema. Porque o trecho todo continua dizendo a mesma coisa, não vai mudar. A questão aqui é só você identificar se o 7 está ligado ao 6, mais ligado ao 6, ou se o 7 está mais ligado ao que vem depois. Seria mais ou menos isso, Pedro. Mas olha lá como continua. Vamos lá. Então, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Certo? Mas a gente poderia até colocar um verbinho aí, talvez. Assim como os tradutores colocaram um verbinho, a gente poderia colocar um verbinho para ver se clareia um pouco mais. Olha só. Para vós outros, portanto, os que credes, redunda em
preciosidade, redunda em honra, resulta em honra. Seria essa a ideia. Esse verbo não está lá no grego, mas seria essa a ideia, certo? Beleza. Mas e para o incrédulo? Se para o crente resulta em honra, e para o incrédulo? Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Bom, Pedro ainda está falando aqui da construção civil da época. E naquela época, as pedras, elas eram extraídas, elas eram lapidadas e elas eram avaliadas. Quando uma pedra não servia, o que era feito com ela? Descartava, jogava fora. Essa pedra não serve. Tá? O que Pedro está dizendo aqui é que Jesus foi avaliado e jogado fora. A pedra que os construtores rejeitaram, então Jesus foi avaliado. Não, essa pedra aqui não é boa. Ela não serve como fundamento, essa pedra aqui. Joga fora. Isso foi o que os construtores fizeram. Mas o que Deus fez? Essa pedra estava lá no lixão. O que Deus fez? Foi lá, pegou essa pedra e colocou essa pedra como a pedra mais importante do prédio. Pedra angular. Aquela pedra que serve de base para o canto da construção. Certo? A Pedro aqui está citando o Salmo 118. Não precisa abrir, Eva, porque a gente já estudou essa citação lá atrás. Salmo 118 e 22. Ele está citando o Salmo 118 e 22. Nós já mencionamos isso lá atrás. E nós já mencionamos também que Pedro faz a mesma citação diante do Sinédrio, que era o STF de Deus lá em Atos 4. E Jesus faz essa citação, como a Verônica lembrou, em Mateus 21. Jesus fala... Mateus 20? Lucas 20 ou Mateus 21, acho que está nos dois. Então, nós vimos que essa citação aparece mais vezes lá. Quem são os construtores aqui? Judeus. Judeus. Quando a gente olha para essas outras referências, Mateus 21, especialmente, a parábola dos lavradores, a gente chegou a comentar que, num sentido mais restrito, os construtores ou os lavradores lá eram os líderes judeus, porque eles avaliaram Jesus e rejeitaram. Rejeitaram fortemente, ao ponto de crucificar. Você é tão ruim, mas tão ruim, que não serve para nada. Crucifica, joga fora. Esse foi o parecer dos líderes religiosos, dos judeus em geral da época. Então, num sentido mais restrito, a gente associa a isso, né? Mas aqui, preste atenção, aqui parece que Pedro não está pensando só nos líderes judaicos. Ele está pensando de modo mais amplo. Pedro está pensando de modo mais amplo para abranger todos os incrédulos, não só os judeus que mataram Jesus lá. Porque aqui, na sequência, ele fala de todos os incrédulos. Olha como ele falou lá na sequência. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele não está pensando só nos judeus que rejeitaram Jesus lá atrás. Ele está pensando nos incrédulos de modo geral. Ele está contrastando os crentes com os incrédulos. E o que essa pedra faz nos crentes e nos incrédulos? Então, de fato, na construção das suas vidas, todos os incrédulos rejeitam a Cristo e fazem o quê? Buscam outros fundamentos. Os incrédulos olham para Jesus como fundamento, falando, não, essa pedra não lhe serve. Eu não quero. Não quero ter Jesus como Salvador, não quero que esteja como Senhor da minha vida, eu não acredito que Ele seja quem o Pai diz que Ele é, que a Bíblia diz que Ele é, não creio no testemunho, essa pedra não me serve. Joga fora, chuta, vai embora. Eu vou fundamentar a minha vida em outra coisa, em outras pedras. Aí o incrédulo vai atrás de várias outras coisas para fundamentar a sua vida. Vai atrás de religião oriental, vai atrás de espiritismo, vai atrás de, enfim, ideias próprias que ele cria, vai atrás de boas obras, vai atrás de uma vida de curtição, vai atrás do que ele quiser para fundamentar a vida dele. Dinheiro, fama, beleza, eu vou fundamentar a minha vida sobre isso. Isso é um bom lugar para fundamentar a vida? Não. Essa pessoa, no juízo final, ela será envergonhada. Ela será frustrada, decepcionada. Diferente do que acontece com os crentes. Mas o incrédulo faz isso. Todos os incrédulos, não só os judeus que rejeitaram Jesus, todos os incrédulos, na construção das suas vidas, rejeitam a Cristo e buscam outros fundamentos. E aí o que acontece? Olha só. Para os descrentes,
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Rocha de ofensa aqui, a ideia é de um obstáculo, tá bom? Não é que a pedra fica ofendendo. Não é que é uma pedra de ofensa porque ela ficou ofendendo, não é isso? É pedra de ofensa, rocha de ofensa é um obstáculo. A palavra aqui tem a ver com escândalo. Sabe, lembra daquela expressãozinha, escandalizar o irmão? O que é escandalizar o irmão? É fazer o irmão tropeçar, certo? Então a ideia é essa. Então rocha de ofensa é uma rocha que faz um obstáculo, que faz a pessoa cair. Então é basicamente a mesma coisa. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, basicamente a mesma coisa. Tá bom? Basicamente a mesma coisa. Então, agora parece que Pedro muda um pouco a figura. Lembra que eu falei para vocês? Que Pedro continua com a ideia de pedra. Mas agora ele não está mais pensando em pedra como fundamento. Agora ele está pensando em que tipo de pedra? Derruba. A pedra que derruba. E onde tem pedra que derruba? Hã? No caminho, no chão. Hã? Então agora Pedro continua falando de pedra. Pedro é um geólogo, né? Só fala de pedra. Ele está falando de pedra como fundamento, pedra como tijolo. Agora é pedra que tem no caminho. Pedra que você tropeça. Agora ele muda a figura para isso. Então ele fala que essas pedras estão expostas pelo caminho e podem levar o indivíduo a tropeçar seriamente. E aqui Pedro está fazendo uma alusão a Isaías 8. Abre aí, por favor, Eva. Isaías 8, 14. Isaías 8, 14. Olha só. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. E de fato, a recusa dos judeus em relação a Jesus foi para eles a sua ruína. Eles rejeitaram o Messias e eles então tropeçaram. Tropeçaram quer ser destruído. Essa é a ideia. Sim. A palavra finalizar é o que estou vendo que ela significaria. Sim, então, escandalizar é sinônimo de fazer a pessoa cair. Isso, fazer a pessoa errar. Escandalizar não é falar, não é isso. Na nossa língua isso é escandalizar. Nossa, eu estou escandalizado. Não é isso. Escandalizar é você fazer a pessoa cair. Você levar a pessoa a tropeçar. Essa é a ideia. Isso. Aí cada contexto vai dizer o que seria esse escândalo, né? Mas a ideia é essa. Então, escândalo não é você ficar surpreso. Falar, nossa, eu não esperava que o Alan fosse fazer isso. Estou escandalizado. Mas a ideia de escândalo não é fazer um barrata. A ideia de escândalo é tropeçar. Certo? Essa seria a ideia. Então, olha aí. De fato, a recusa dos judeus representou a sua ruína. E agora Pedro pega esse texto de Isaías e ele aplica aos incrédulos. E ele fala que Jesus continua sendo a pedra que, quando rejeitada, leva as pessoas a cair. E cai. O que acontece quando você cai de boca no chão? Arrebenta os dentes, a cara, o Invisalign vai para o espaço, o Corega não segura mais, precisa ir de umas plásticas na cara. Não tem jeito. Quando você tropeça nessa pedra aqui, você tropeça eternamente. Pastor Nicolas. É uma destruição completa. Depois eu testemunho faz tempo, eu era adolescente. Eu tava dentro de skate. Eu lá de skate, velho, mas atravessar a ladeira. Aí a vida na pedra. Eu vim de carros. Você tava de skate no chão de pedra, na ladeira. Tinha tudo pra dar certo isso aí, velho. Tinha tudo pra dar certo. A milhão, à noite. Chapou na pedra, Aí você voou. Ele tinha caído no chão, ele estava arriscando assim. Olha só. Fez um esfoliamento. Eu trabalhava office boy na época, Aí eu fiquei afastado, meu osso daí, office boy, né? Comeu, aí virou um meia cara. Com duas passas. Aí clicou. Aí quando eu voltei do trabalho, eles mandaram embora. Porque você ficou, botava medo no cliente, né? Quem é que vem entregar o malote hoje? É o Duas Caras. Custa, né? A pedra que eu pensei, caí de cabeça.
Mas é isso aí, é um tropeçar que destrói. A tropeçar aqui não é só aquela topadinha que você dá, nossa, quase caí, ai meu coração, olha, opa, bom, não é isso. É cair de se arrebentar. Esse é o tropicão aqui. Tá? Então agora, presta atenção na ideia de Pedro. Eu quero que vocês vão para casa com essa ideia muito clara. Pedro está dizendo que Jesus é uma pedra inescapável. Ou ela é o fundamento da sua vida, ou ela é o motivo que vai te destruir. Não tem como fugir. Não tem um caminho que você vai que você não encontra com essa pedra. Não tem. Ou você se fundamenta sobre ela e vive bem, seguro, ou você caminha contra ela e se arrebenta no chão. Pedro está falando, essa rocha é inescapável. Jesus é uma pedra inescapável que está no caminho de todos. Ela pode ser a base para a construção da sua vida. Isso vai ser uma bênção. Você um dia, se hoje você é humilhado, um dia você vai desfrutar de honra, de glória, do novo céu, da nova terra, da vida eterna. É a base. Agora, se você fala, não, eu não quero Jesus como base para a minha vida, eu não quero essa pedra não vai sair do seu caminho. E você vai tropeçar nela. E ela vai te destruir. Olha o que diz Lucas 2, 34. Puxa, vai atender isso. Todo mundo vai. Quando a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrará, nesse dia escatológico, né? Lá no fim da história, não é que todo mundo vai adorar Jesus e se converter, né? Mas é que todos vão se sujeitar a Jesus. E inclusive por força. Não voluntariamente. Jesus vai fazer valer a ordem no universo. Vai colocar todo mundo sujeito. Na força. Então, não tem diretamente sobre, mas nos lembra, né, dessa realidade. Todos vão se encontrar com Jesus. Mesmo os incrédulos se Sim. Não voluntariamente, mas como um rei que faz a justiça valer. Olha aí Lucas 2,34. Simeão, isso é quando Jesus nasceu, né? Logo depois. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento, exaltação, colocar, trazer para cima, né? Para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. O que Jesus faria aqui? Duas coisas. Ele seria para uns ruína, destruição. E para outros, ascensão. É a NT? Ascensão. Não tem como fugir desse menino pedra. Ou ele vai te exaltar, ou ele vai te sustentar, ou ele vai te derrubar. Não tem como fugir. Josué. Não sei se é algum momento que estou falando disso, do Mitensori. Mas isso leva também a produção de Pedro, né? Que se capsou e tudo mais, e até o respeito e sobre experiência também. Assim, aqui, alguns falam que tem uma conexão com essa fala de Jesus, tu és Pedro, sobre esta pedra e ficarei minha igreja, porque Pedro usa a figura da pedra, mas realmente não tem uma relação direta. Porque lá, no próprio texto, a gente percebe que Jesus está fazendo um trocadilho com o nome de Pedro. Né? Então, quem é a pedra sobre a qual a igreja seria construída? Sobre a qual a igreja seria inaugurada? Né? Quem que tomou a frente no início da história da igreja? Pedro. Então os católicos falam, viu, Pedro é o primeiro papa, nada a ver, ele viajou. Mas ele foi aquele líder que se destacou dos demais. De fato, ele tomou a palavra lá em Atos e ele levou adiante as coisas ali, os discursos, os batismos, a coisa toda. Então, nesse sentido, aqui, apesar da pedra aparecer, não tem a ver com o texto lá. Mas alguns falam, lá quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí, ó a pedra aí, a pedra é Jesus, ó o que ele tá... Mas não tem nada a ver. Não tem uma conexão. A narrativa dos evangelhos e essa parte aqui de Pedro não tem uma conexão. Porque Pedro está fazendo referências ao Antigo Testamento, não ao que Jesus falou. Entendeu? Tanto que ele cita Isaías, ele cita o Salmo. E se
ele tivesse em mente esse trocadilho, ele falaria talvez, como Jesus me disse, ele é a pedra, minha declaração era a pedra, entendeu? Então, não casa. Parece que são realmente coisas distintas, apesar da figura da pedra ser a mesma. A pedra e sobre a pedra edificaria, sobre essa pedra, que a figura mais para a parte exterior disso. Isso também. Isso o fundamento. Porque aqui agora a pedra é de tropeço. Aqui agora a pedra é de tropeço. É interessante isso, para a gente terminar, né? Quando nós evangelizamos, nós apresentamos para a pessoa uma pedra. Nós falamos para a pessoa, olha, tem aqui a pedra que todo mundo vai encontrar. Você tem essa pedra no seu caminho, tá aqui, ó. Tô mostrando para você. Ou você constrói sua vida em cima dela, ou essa pedra vai te derrubar. Não tem jeito de você fugir. É um jeito de você evangelizar as pessoas. Você já conhece a pedra viva? Pedra viva? Vem cá, vou falar qual. Vou te falar qual é a da pedra. É a pedra que te sustenta ou que te derruba. E não tem como você fugir dela. É um ou outro. Não tem uma terceira opção. Ou ela te sustenta, ou ela te derruba. Não tem. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei do dia. Nunca me esquecerei do dia em que tropecei nessa pedra? Aí o cara era incrédulo, então. Quem foi que escreveu esse poema aí? O Drummond? Qual dos Drummond? Carlos Drummond. Foi o Carlos Drummond? Carlos Drummond, se ele tropeçou na pedra, rapaz. Agora o crente não, o que o crente fala? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, bendito o dia em que eu subi na pedra. Aí mudou, hein? Aí ficou legal. Aí é o nosso poema, né? Do Nicolas Drummond. Ó, bonito. Aí ficou legal. Aí ficou bom. Mas talvez subir na pedra também é exagerado. Subir na pedra também é exagerado. Subir na pedra, é pra ficar firme, né? Tem que subir na pedra, né? Aí fica firme lá, né? Evangelização. Então, uma evangelização geológica. Vamos falar de pedras ali e tudo mais. Mas é isso que Pedro está... É isso que Pedro quer mostrar. Não tem como fugir dessa pedra. Enquanto para uns é algo maravilhoso, para outros é motivo de destruição. Não tem como fugir. Ou eu, hein? Ou eu. E isso traria um efeito nos crentes, né? Olha que bom. Eu estou sobre essa pedra. Eu não estarei sob a pedra. Eu estou sobre a pedra. Eu faço parte dessa construção fundamentada na pedra viva. Eu mesmo sou uma pedra viva. E assim como essa pedra é preciosa, honrada, eu também sou precioso. Também desfrutarei no dia de honra. Eu estou sobre a pedra. Agora, quem não está sobre a pedra estará obrigatoriamente sob a pedra. Vai tropeçar, vai cair e vai ser destruído. Beleza? Então vamos terminar aqui por hoje. Na próxima ocasião a gente termina ali, ó. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que te chama atenção nesse finalzinho aí do versículo? Para o que foram postos. Parece que eles foram... Parece que Deus colocou os desobedientes nessa condição de desobediência. Aqui talvez seja o que a gente vai falar na próxima ocasião, de dupla predestinação. Já ouviram falar disso? De dupla predestinação? Se não sabe o que é, vem na próxima ocasião, que aí a gente desvenda isso daí, tá bom? Mas vamos embora agora, porque a gente vai sonhar com pedra, né? Mas não pode sonhar que tá tropeçando na pedra, senão a gente tem que sonhar que tá ganhando vida da pedra, junto com a pedra viva, não sendo esmagado pela pedra. Né? Muito bem, e vamos orar pelo quê? Pelo que a gente vai orar hoje, então? Qual deve ser o... Mas acho que essa parte de nós sermos pedras vivas, acho que esse bloco já ficou mais para trás, pensando no que a gente estudou hoje. Para que a nossa vida seja edificada sobre essa pedra, não sobre outros fundamentos, né, que são oferecidos para nós. O que mais? A gente pode orar por algum parente, por algum amigo, por alguém que não conhece o Evangelho e precisa conhecer Jesus como fundamento, como a pedra viva? Porque se eles não conhecerem Jesus como fundamento,
eles vão conhecer Jesus como uma pedra de tropeço. É um dos dois. Então, pedir para que Deus livre as pessoas, nossos queridos, de conhecer Jesus como uma pedra de tropeço, porque é uma destruição definitiva. Orar para que eles conheçam Jesus como um fundamento, como uma pedra viva, que sustenta, não a pedra viva que esmaga. Legal, vamos orar então. Santo Deus, obrigado porque o Senhor compartilha conosco, sem nós merecermos, tantas bênçãos, tantos privilégios, tantas coisas boas que nós obtemos de Jesus. Obrigado porque Jesus é uma pedra viva e nós temos essa vida também. Obrigado porque nós fazemos parte dessa maravilhosa construção que é sólida, firme, que tem forte fundamento, que não se abala. E nós construímos toda a nossa vida em cima desse fundamento. Obrigado porque nós não somos mais pessoas que tropeçam nessa pedra. Nós não somos mais pessoas que tropeçam para a destruição, mas pessoas que se apoiam na pedra para a vida. Obrigado por isso, porque isso não vem de nós, é um presente do Senhor. Obrigado porque um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós ouvimos sobre essa pedra e nós subimos nessa pedra. Nós ficamos com essa pedra, nós não rejeitamos essa pedra, nós colocamos essa pedra como uma pedra angular, a pedra fundamental da nossa vida. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou de um mundo fundamentado em outras coisas, de uma vida fundamentada em outras coisas, e nos trouxe para Jesus. Pedimos pelos nossos queridos, que ainda não conhecem Jesus como o fundamento, como a pedra viva. Pedimos que o Senhor atue no coração deles, para que eles não conheçam Jesus como uma pedra de tropeço, para que eles não conheçam Jesus como uma pedra de escândalo, a pedra que faz cair numa destruição irreversível, definitiva. Que o Senhor atue no coração deles, que o Senhor os use para falar do Evangelho, para falar da salvação. Leve-os em segurança para casa, abençoe o resto da nossa semana, nossa noite, tudo que faremos. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.